Mais um react do canal Papo Palestra. E no react de hoje eu vou reagir esse aqui, ó. Chiquinho Tricolor. Um desabafo após a nossa classificação para a final da Libertadores. Ou seja, após definir que vai ser Palmeiras e Flamengo, um desabafo dos dois aqui. E aí coloca assim, ó, dificilmente voltaremos a competir com eles. Então fiquei curioso, então quero saber o que eles vão falar. Já quero deixar claro o seguinte, isso aqui é um react, então eu não vou ver o vídeo todo, até porque o vídeo é um pouco longo, 34 minutos. Vou ver mais ou menos o que eles estão falando, pode ser que eu avance o vídeo, pode ser que eu pause, pode ser que eu volte, porque eu vou reagir ao vídeo, vou comentar em cima. Essa é a dinâmica aqui. Se você quiser ver o vídeo na íntegra, eu até recomendo também que veja o vídeo na íntegra, claro. Vai lá no canal deles lá. Vou deixar até o link do vídeo aqui na descrição. Você pode clicar aqui e ver o vídeo deles com calma, fechou? Então só porque teve uma galera outra ali reclamando, pô, você pausa muito. Cara, é um react, eu vou pausar. Essa é a lógica do react, pra dar minha opinião, fechou? Mas bora ver que eu tô curioso pra entender. E uma coisa engraçada é que assim, eu vi alguns São Paulinos falando, tipo capas assim, né? Não vi muito vídeo, mas vi alguns São Paulinos impactados. Mas eu não vi corintiano, pode ser também que eu não tenha passado pelos vídeos corintiano e tal. Eu acho que o São Paulino tá meio que perdendo aquele bagulho do soberano, sabe? A gente tá caindo a ficha neles que o São Paulo tá, não digo se apequenando, ou pelo menos ficando pro meio do caminho. O São Paulo que já foi de fato ali, né? Não digo soberano, como ele se intitula, mas foi muito importante ali, né, no futebol brasileiro no começo da década de 2000 aqui, no século XXI e tal. E de fato, por sequência de erros do próprio São Paulo, acabou se afundando aí numa crise, digamos assim, vai. Mas vamos lá, vamos ver o que eles vão falar, que eu tô curioso. Rapaziada, depois de uma noite difícil, um dia difícil, né, sim, aceitar, mas é hora de fazer uma reflexão, fazer um desabafo, né, e, cara, eu não sei nem o que dizer sobre esse momento depois da virada do Palmeiras e que confirma aí que teremos um tetra campeão da Libertadores brasileiro, a Flamengo e Palmeiras na final, e com muito mérito, né? São os dois times estruturados de hoje em dia, fazem um bom trabalho e acima de tudo não é só ter dinheiro, é ser profissional, porque dinheiro São Paulo um dia já teve, Corinthians já teve, todos os times já teve. Mas não teve gestão profissional lá e que pensou no clube, somente neles. Então é um momento que, se você olha aí, ontem vendo todos os comentários após a virada do São Paulo, né, a gente fica do Palmeiras indignado, a gente vê muitas páginas do São Paulo, torcedores comentando sobre, até o clube não é o maior do Brasil, que já foi, mas isso já faz 20 anos, né, e parou no tempo. Então hoje a gente vê rival brigando por título toda hora e o São Paulo não sai dessa. E o pior, que é muitos os comentários, e que eu comentei também até com amigos corintianos, que ficam, mas a gente bateu na cara deles. Pô, tá bom, isso aí acontece. São Paulo, 2 anos atrás, conseguiu ganhar deles. Mas aquele time perfeito da temporada e só, não é um trabalho sério. Mas rapidinho, um negócio rapidinho, é assim, ó. Corinthians foi campeão paulista, sabe? Eliminou eles na Copa do Brasil. O São Paulo, há 2 anos atrás, foi campeão da Copa do Brasil. Certo? Mas, na verdade, são relâmpagos. Protagonistas são os caras. É isso aí, protagonistas são os caras. Sim. Cara, o pior que eu olho, assim, é até pro amigo corintiano. Hoje eu tô falando de uma forma séria, sem clubismo. Hoje em dia eu não consigo mais ter clubismo. Pra assim, dane-se, mas somos tri mundial. Mas a gente vira e mexe gigante, cara. Cara, a gente tem que olhar pra frente, cara. E os nossos clubes estão num limbo que não vai sair. O problema de hoje, você vê assim, um time será tetra e você não tem perspectiva que o seu time volte a disputar uma final, a ganhar uma competição como essa. Serão tetras, serão pentas, hexas. Porque estão anos-luz na frente desses clubes. Por quê? Por profissionalismo. Não é só questão de dinheiro, não. Hoje eles têm muito dinheiro, conseguem fazer. Profissionalismo. O senhor Casares, quando pegou o São Paulo, tinha uma dívida de 400 milhões. Hoje 1 bilhão. Hoje 1 bilhão. Se reduzir a dívida do São Paulo de 1 bilhão para 400 milhões de novo, vai ser uma merda. Porque não tem profissionalismo. O São Paulo entrou, assim como o rival Corinthians, entrou na mão de gente que só pensa em poder e não pensou no clube. Então, para eles hoje, é muito mais fazer politicagem lá dentro para permanecer com poder. Sei lá que maravilha que tem esse poder de São Paulo, que, né, deve ser aquele que a gente, né, não pode... sabe, mas não pode ficar falando, né?
e que leva o clube a ruínas, enquanto os dois têm gestão profissional. Porque você olha, você fala assim, não é só questão do time, é a mentalidade vencedora, é uma diretoria que cobra, que tá com eles ali, é times que tem... Vou até pausar aqui rapidinho, mas acho que o Palmeiras deu até sorte, tá ligado? Porque eles têm total razão, tá? Concordo em tudo que eles falaram até agora. Tem uma reflexão pra fazer. Eu acho que o São Paulino é um torcedor de fato que se colocava num pedestal, porque de fato foi muito bom aqueles 20 anos atrás, como ele falou, aquele tricampeonato, os 2 campeonatos na década de 90, os 2 mundiais, as 2 Libertadores, os 2 mundiais, depois mais uma Libertadores e um Mundial no começo do século. Mas eu acho que assim, de fato, aí é uma discussão, quem tem uma postura melhor com relação ao futebol, com relação ao time? É o corintiano, que de fato olha e fala, não, o Palmeiras aí, mas a gente bate no Palmeiras, a gente já ganhou deles no Paulista, ganhamos deles na Copa do Brasil, ou é o São Paulino mais coerente, né? O corintiano mais apaixonado, que parece o perfil do corintiano, e tá tudo bem, tudo certo, é o perfil dos caras, ou o São Paulino, que eu já vi vários, um pouco nesse olhar mais coerente, mais tipo assim, perdemos o protagonismo, agora o protagonista são eles. E o corintiano mais tipo assim, não, mano, a gente é protagonista sempre, a gente pode estar em mau momento, mas a gente é protagonista junto com os caras, ou não quero nem saber dos caras, a gente é protagonista. Eu acho que o corintiano tem mais essa linha, que talvez seja até, de alguma maneira, mais interessante, mas mais difícil também de manter. Mas eu acho que o Palmeiras deu sorte, cara, porque Paulo Nobre, depois você vem o Gagliotti, vem agora com a Leila Pereira, 3 gestões sensacionais, são poucos times que conseguem ter essa sorte que o Palmeiras teve, né? E competência, claro, competência dos caras, mas sorte de ter os caras competentes, entendeu? Isso que eu quero dizer. Físicos, equipamentos, CTs, tudo de qualidade, que permite eles disputarem os jogos em alto nível. O São Paulo chegou na fase importante do ano sem Lucas, que é o seu melhor jogador. Oscar, não dá nem pra contar, mas que ganha muita grana. Sem nenhum atacante. Perdeu tudo por preparação física de merda e DM que não recupera. Ontem no Palmeiras. Imagina se o Palmeiras contratou o Paulinho Bichado, mas imagina se chega sem Vitor Roque, sem Andréas. Complica mais, né? Mas não é o caso. Então no São Paulo falta profissionalismo. Só que não vai ter profissionalismo no São Paulo, porque esses caras não vão abrir mão do poder do São Paulo Futebol Clube. Então há um tempo eu já venho conversando, que a única saída desses ratos abrirem mão de São Paulo é infelizmente o que falta. O São Paulo cair para a Série B, mas não voltar tão cedo. Quando eles não tiverem mais um pingo do que tirar do São Paulo, aí eles entregam um clube para quem pensa no São Paulo, realmente pensa no São Paulo. Não seu status de ser diretor, de ser conselheiro, de ser presidente do São Paulo Futebol Clube. Vai entregar para um cara que quer colocar o São Paulo lá no topo de novo. Assim como foi com os 2 protagonistas do futebol brasileiro e finalistas da Copa Libertadores. Cara, e é assim como vai acontecer com o Cruzeiro, que hoje tem um dono bilionário e apaixonado pelo clube, então ele não tá pensando em dinheiro, não tá pensando em poder, ele tá pensando em pôr o Cruzeiro novamente nas cabeças. O Cruzeiro sofreu na Série B. Então, mas isso aconteceu o quê? Roubaram o Cruzeiro, afundaram em dívidas, ficou 3 anos na Série B lá, quando não tinha mais de onde sugar o clube, aí foi pra mão de gente competente. Então, cara... Mas o Cruzeiro é SAF, né? E a gente vai ter ainda lá na frente de discutir sobre SAF. Eu não acho que é o melhor caminho. É só a gente ver o Botafogo, que ganhou os 2 títulos sensacionais, mas que hoje você vê ali que você nem sabe direito quem tá jogando no Botafogo e tal. SAF é uma caixinha de surpresa também, né? Então não sei dizer se o Cruzeiro é o melhor exemplo, apesar de concordar sim que o Cruzeiro tem um dono bilionário e que eu acho que tá se reestruturando sim. É um choque de realidade. Hoje o São Paulo, cara, não é o mais o maior do Brasil, não tem como. Há 20 anos era o maior campeão brasileiro, era o segundo maior paulista. Copa do Brasil a gente nem falava porque não disputava. Libertadores estava disparado, Mundial. Mas só de 20 anos pra cá, o São Paulo conquistou uma Sul-Americana, um Paulista e uma Copa do Brasil. Quando tinha poder de estar soberano sobre os caras, sobre todo mundo. Por quê? Mas caiu na mão de gestão pífias, de não profissionais, de incompetentes, da mesma laia do senhor Casares que está aí há anos. Então, para a próxima eleição, tem que ter uma renovação. Se tem conselheiro que pensa no São Paulo, que tem vontade de ver o São Paulo disputar as coisas assim como tá o Flamengo e o Palmeiras,
Cara, eles têm que pensar muito bem, escolher para os próximos anos profissionais, que vai chegar lá no CT, vai profissionalizar o futebol, vai contratar jogadores de qualidade, vai pôr um scout de qualidade. Não precisa gastar muito. Olha o Mirassol. Vai para Libertadores, São Paulo brigando para não cair. Até agora, eu vou falar, São Paulo briga para não cair. Não é a realidade não é a realidade de ir para Libertadores. Se não colocar um DM que presta, uma preparação física que presta, investir num CT de qualidade, realmente qualidade, não é trocar móveis. É realmente investir no CT. Para que o São Paulo volte a disputar, vai ser difícil, cara. O São Paulo é um ex-clube grande, que hoje é pequeno, briga para não cair, tem seus lampejos de bom futebol ali na temporada, ou pode brigar por um mata-mata ou outra, mas a gente vê anos após anos São Paulo meio de tabela no Campeonato Brasileiro, passando vergonha em competições. São Paulo é um ex-clube grande. A sua história é maravilhosa, é gigante. Calma, vamos lá. Deixa eu, como palmeirense, defender o São Paulo para um São Paulino. É uma loucura. São Paulo é um time grande, continua sendo um time grande, tá? O que acontece hoje, São Paulo acabou de ser eliminado na quarta de final da Libertadores, tá? Não é pouca coisa também. Deu sorte até, porque se fosse pra semifinal ia tomar pau do Palmeiras. Brincadeira. Mas assim, o que acontece é o seguinte. Fora da curva, tá sendo o Palmeiras e o Flamengo, entendeu? O São Paulo tá normal, entendeu? O São Paulo tá normal. Então assim, não acho que o São Paulo virou um time pequeno. Eu acho que o São Paulo sim, tá sofrendo, como vários times sofreram, assim como o Palmeiras sofreu lá atrás, tá? 11 anos atrás, o Palmeiras estava quase sendo rebaixado para a segunda divisão pela terceira vez em 2014. No momento que tudo bem, São Paulo também não estava tão bem das pernas ainda assim, mas também não estava fraco. São Paulo não caiu ainda, junto com o Flamengo. O Flamengo talvez de fato nunca caia, não sei. Hoje em dia dá a sensação que nunca vai cair. São Paulo dá a sensação que daqui a pouco cai. Assim como o Santos caiu, o Cruzeiro caiu, o Internacional caiu. Eu lembro na época que eram esses 5 aí que nunca tinham caído, agora só tem o São Paulo e o Flamengo. Mas assim, o São Paulo é sim um time grande, São Paulo ainda é um time grande sim, acho que não vai se tornar pequeno, como ele está falando isso não, isso é um ressentimento dele, é uma situação ali e tal. Mas sim, o São Paulo precisa se reestruturar, assim como quase que todos os outros times do Brasil, tirando Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro já está numa reestruturação, que a gente também não sabe, né? Vamos ver, o Cruzeiro é SAF, é um outro contexto. Mas dos times São Paulo, Corinthians, o próprio Santos, olha o Santos como é que tá, gente, pelo amor de Deus. Vários times aí precisam se reinventar, precisam passar por anos de dificuldade, por anos de times ruins, anos sem contratar Daniel Alves, Oscar, Lucas, e a torcida entender isso. Vai reclamar, claro, o torcedor é passional, mas precisa passar por esse período que o São Paulo não passou. Então assim, o São Paulo tem torcida, não vai perder a torcida, não vai deixar de ser ali junto com o Palmeiras, as maiores, estamos ali sempre brigando, né, pra ver quem é o terceiro maior torcida ali, Palmeiras ou São Paulo, não vai deixar, não vai perder isso. Então o São Paulo vai continuar sendo um time grande, isso é fato, com um potencial absurdo e com uma história muito grande. A questão é que, de fato, o São Paulo vai precisar começar a se reestruturar. E ainda tá indo naquele lance do oba-oba, ainda tá indo no lance de contrata jogador que já foi bom. Aquele negócio, os times montam times excelentes de 10 anos atrás, né? Lucas, há 10 anos atrás, era sensacional. Oscar, há 10 anos atrás, era sensacional. Caléria, há 10 anos atrás, era sensacional. Hoje em dia, a gente tá vendo que são caras envelhecidos, né? Mas que parou há 20 anos na mão de incompetentes como esse. Então, vendo tudo que aconteceu ontem, uma virada de um time... Cara, não somos idiotas, sabia que o Palmeiras ia virar. Porque mostrou durante a temporada que ia virar. Quando o São Paulo toma 2 da LDU lá, já surgiu até aquela briga na torcida. Quem não acredita não vai. Né? Morumbi é pra quem acredita. Mas a gente via que não tinha potencial de virar. Porque não tem mentalidade de vencer. Essa briga também surgiu dentro da torcida do Palmeiras, tá? Faltou jogadores porque perdeu por lesão. Agora os caras já sabiam, velho. A mentalidade é absurda. Fazem isso quase toda semana. É difícil, é rival. Não quer dar o braço a torcer. Mas tem que ser modelo a ser seguido, porra. Se é um modelo que é vencedor, tem que ser admirado e tem que ser copiado. Assim como fomos um dia. Verdade. Então, choque de realidade, mas está na hora de todo mundo começar a cobrar. Aqui na internet o trabalho já é feito há anos. Mas conseguem, igual a política brasileira, jogar um contra os outros.
Ah, fulano ali quer que São Paulo perde por like. Mas tem fulano que fala isso, que tá ganhando dinheiro do São Paulo pelas costas. Você entendeu? Então, cara, tem que ser cobrado, tem que ir pra cima agora, principalmente no ano que vem, que é eleição e é fundamental para entrar, gente. Já tá sendo feito esquemas com chavos lá dentro do clube para continuarem no poder. Não estão pensando no São Paulo, não estão pensando no São Paulo novamente brigar contra essas equipes. Bom, vou pausar aqui. Eu acho que até agora vi aí 1/3 do vídeo aí, um pouco menos. Sensacional. Vocês estão de parabéns. Não sei se vocês falam um grande absurdo no restante do vídeo. Depois até posso ver com calma. Mas não vou reagir ao vídeo todo. Quem quiser ver o vídeo todo, vai lá no canal dos caras, dá essa moral. Não é futebol, tá, gente? Não é porque é o São Paulino e tal. Acho que isso é bobeira também. Os caras muito coerentes mesmo. Dá pra ir lá também dar uma zoada neles também. Merece. Zoar merece. Zoar faz parte do futebol. Zoar porque os caras, aquele negócio, eles estão com esse sentimento porque eles entenderam por muito tempo que eles eram soberanos, né? Coisa que a gente não pode cair nesse erro, entendeu? A gente não pode cair nesse erro. A gente tem que sim exaltar o nosso clube, exaltar o nosso momento, entender que o nosso momento é sensacional, mas nós não somos soberanos de nada, tá? Nós estamos aqui brigando e ano a ano. A gente sabe a gente sabe o fundo do poço. O palmeirense conhece o fundo do poço, São Paulo não. Entendeu? São Paulo não. E ainda tem muito poço ainda pra vocês afundarem, tá? Fica tranquilo que vocês estão bem pra caralho. Essa que é a verdade. Então, gente, deixa o like. Aí, comente aqui. Já viu algum corintiano fazer algo nesse sentido? Porque eu vi uns 2, 3, 4 São Paulinos nesse sentido aí, mais ou menos. Depois de se concretizar que o São Paulo não será mais o time, né? Né? Já não era mais o time sozinho, mas um dos times com mais Libertadores. Agora vai ter algum brasileiro que definitivamente passará o São Paulo e terá 4 Libertadores. Então eu vi vários São Paulinos meio que caindo nessa situação, caindo na real e tal. Teve algum corintiano que eu não vi? Se puder deixar aqui nos comentários eu te agradeço. Fechou? Tamo junto!